Salve pessoal, muito boa tarde, no ar a partir de agora, aqui mesmo na tela da Band, os donos da bola, feliz ano novo! Hoje, 1º de janeiro de 2026, que seja um ano de muitas conquistas para a dupla Grenal. É o meu sincero sentimento, meus votos de grandes conquistas, que a gente volte a ser protagonista no cenário nacional e que não se contente apenas com títulos estaduais ou quem chega na frente de quem no Campeonato Brasileiro, né, o famoso troféu do 7º lugar, não. Eu acredito realmente que 2026 vai ser o ano da volta do protagonismo da dupla Grenal. Estamos todos aqui, ou não, né? Tem um aí que deu o PT na virada, né? Não deu, né? A ressaca pegou forte. Se empolgou muito com o Pesolano e Luiz Castro e pegou forte. Imagina o que esse rapaz deve ter tomado de vinho. Ô Luiz, deixa eu te falar. Era 3 da manhã, Magrão. 3 da manhã, já do dia 1º, e ele me manda um áudio, cara. Eu não vou botar o áudio aqui pra não comprometer. Isso com ele, né, cara? Ele tava completamente fora do ar. Sério? Fora do ar. Agora, 3 da manhã hoje. Hoje. Tá, mas vocês conseguiram falar com ele, ele tá tudo bem? Não, ele mandou um áudio que não tinha início, meio e fim. Mas sabe o que é isso? Eu sei o que foi. Ele ficou o ano passado todinho naquela 2 meses ali sem de comer, dieta, sem beber. nada de álcool, nada de açúcar. Aí deve ter ido. Descambou. Se soltou. Então, a última informação, Bruno, que eu tenho também... Ele esculhambou Tramandaí, foi o que me disseram. É? Assim. Acabou com o Tramandaí. Que 8 da manhã... Apesar que eu não sei se eu poderia contar isso aqui. Vou contar, ninguém me pediu sigilo. 8 da manhã, tava no soro na veia no Mãe de Deus. Mentira. Sério? Pra voltar. Cara, mas Buscopan na veia. Sério? Na veia, mano. Ó, e eu quero te colocar o seguinte, Quero te colocar o seguinte, a informação que eu tenho é que ele é dúvida pra amanhã. Inclusive. É amanhã. Sério? É não, dúvida brincando pra amanhã. comigo. Não é possível. Se ele sentar nessa cadeirinha... Chinelinho? Dúvida pra amanhã. Os caras escolhem o dia, velho. Os caras escolhem o dia, velho. Guima é chinelinho. Aí vocês estão vendo que eu tô mudado, né? Olha eu aqui limpinho, não bebi nada. Olha a tua cara. Eu não bebi nada ontem. Tô limpinho, olha aqui, limpo. Cara, eu tô um exemplo de ser humano. Tá voando, né? Tô voando baixo. Amanhã eu quero ver. Esse é meu medo. Eu gosto de você quando você vem virado. Que aí tu rende, né? Jogando ele rendia muito. Ô Luiz, qual foi a tua melhor história de ano novo, cara? De ano novo, cara? Mas de ano novo eu tava sempre na minha família, né? No Pará, né? Então, assim, o problema não é no dia do ano novo, é o anterior, né? Ah, é? É, que aí já a gente começa já na bagunça desde o meio-dia, né? Ô Luiz. E vai, né? Essa é a minha história do ano novo. Ô Luiz, rapidinho, só um minuto. Eu beijei Luiz, mais ou menos Luiz, umas 5 num dia. Lá na tua terra já é ano novo já ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não? Lá ainda tá o Titanic, tá tocando. O Já filme é lá é novo lá. Titanic. Lançamento, está geral Já no é no cinema. novo lá. Diz que não tem ingresso pra entrar no cinema pra ver Titanic. Não, eu já tô surpreso que tem cinema na tua cidade. sabe- Já é uma Pô, grande notícia. Tu sabia que lá tentaram colocar o sinal de trânsito? Teve 10 acidentes de bicicleta. Aí o prefeito falou, tira o sinal de trânsito. Beijo pra comunidade de Vigia. Quantos mil habitantes tem em Vigia, Lusmar? 70 mil. 70 mil, cidade maravilhosa aí. 70 mil. Eu tenho muito orgulho de ter nascido ali, apesar dessas brincadeiras, mas eu tenho muito orgulho. É? Foi lá que eu comecei a jogar a bola na pedra, no barro, na chuva, na lama. Irmão. Criou casca. Essa casca aí ninguém tira da Jogava minha bola paleta. com coco. Né? Jogava Che- com coco. Dava 3 dedos no corpo. No coco, sabe? Essa personalidade aqui, amigo, veio de lá, viu? Deixa eu chegar aqui pertinho do Lusmar e fazer uma pergunta pra ele. Tô cheiroso, viu? Tu fez amor na madrugada? Eu, na real, sempre faço amor. É? Eu nunca fiz sexo, eu faço amor. Feliz 2026. Ai, meu Deus do Eu sou muito romântico. Eu sou extremamente romântico, eu sou carinhoso. Eu trato bem as pessoas. Eu trato bem meus amigos. Eu trato o magro, que é chato pra caramba. Tomou de graça. Tomou de graça. O magro eu chego, eu beijo no rosto dele, eu abraço, eu elogio, eu faço carinho. E é recíproco, que ele é um recíproco? ranzinza, imagina que É ele... recíproco ou não? Imagina que ele me faz bem. É. Então tu já tem uma ideia o quanto eu trato bem as pessoas. Olha o GC. Feliz ano novo, torcedor. Aproveitou a virada tanto quanto o Luiz Mário. Que loucura. Trairagem. Muito bem. Feliz ano novo pra todo mundo. Vamos lá, vamos trabalhar, né, Brunão? Vamos trabalhar. Bora. Gente, no dia 22, deixa eu ver se eu me lembro, 22 de dezembro, foi uma segunda-feira,
13h, Luiz Castro foi apresentado de maneira oficial como novo técnico do Grêmio, concedeu uma longa entrevista coletiva. E é um momento importante, né, para a gente analisar mais a fundo as ideias, os projetos dos técnicos da dupla Grenal. A dupla Grenal terá 2 estrangeiros no comando, o Grêmio com Luiz Castro, o Internacional com Paulo Pesolano. E o que esperar desse ano de 2026? Os gremistas com o português, os colorados com o Uruguai. Então vamos começar debatendo Luiz Castro. E eu já quero trazer aqui para análise de vocês uma, né, das manifestações do Luiz Castro lá no dia 22, falando sobre a chegada dele ao Grêmio, o que ele espera desse trabalho e o modelo de jogo que a gente tanto debateu desde o momento que o Grêmio começou a especular o nome de Luiz Castro como novo técnico. Põe na tela, Chiclé. Aquilo que podem esperar da equipa. É uma equipa, aquilo que eu quero que seja a equipa. Quero que seja uma equipa virada para a baliza, uma equipa que se mantenha equilibrada quando está virada para a baliza do adversário e quando o adversário está virado para a nossa baliza, que seja uma equipa compacta, uma equipa curta, uma equipa agressiva, que possa defender o mais alto possível. Mas isso é aquilo que nós queremos, estes são os cenários ideais. Depois, do outro lado, há uma equipa que quer o mesmo que nós, que quer ganhar como nós queremos ganhar. Então, o contexto vai determinar aquilo que serão as nossas variantes ao longo do jogo e na preparação do jogo. Mas queremos uma equipa que todos querem que faça muitos golos e que não sofra golos. Essa frase lá, na época, me chamou a atenção. Cara, É um time que mira o gol. Mas aí que tá. Olha só, eu acho que isso, eu lembro no dia, conversando com colegas, que muita gente falou isso. Ele quer um time ofensivo, o time dele é propositivo. Mas a gente não pode desconsiderar a outra parte da resposta. Quando ele pegar um Flamengo da vida... Isso. Foi ele o que falou deu assim, pra entender. Quando for possível, é necessário fazer a leitura do jogo, as necessidades da partida, entender se tu é superior ao teu adversário, se tu é inferior, não adianta tu querer ser super ofensivo, que tu vai facilitar a vida do teu adversário. Então esse entendimento é necessário. Né? Ele fala muito sobre o Grêmio ter uma base boa, né? E o Grêmio vai tentar se fortalecer a partir das chegadas, a partir do trabalho dele, mas não dá para ter uma ideia fixa de jogo. Se tu tem uma ideia fixa de jogo, tu não vai casar com as características do grupo, porque não vai ser exatamente como ele quer, e tu não vai casar com as necessidades de cada partida. Então um treinador que se adapta ao grupo e aos jogos é muito melhor. E ele foi nessa linha e espero que seja assim na prática também. Isso já me surpreendeu, Bruno. Me surpreendeu positivamente. Porque o que a gente falou aqui lá atrás, os outros, quando contratou... O Luiz Mário é tão bonito que os caras querem botar o Luiz Mário quando o Magrão tá falando, irmão. A gente comentou... Olha ali, Magrão. Não, ou tô querendo colocar Olha eu ali. quando o Magrão falou, porque eu tô admirando o que ele tá falando. Bota Tem o Magrão, contrário bota o ainda, Magrão. assim, Esse ó. outro lado também. Quer ver? Vamos lá. Aí, tá. Agora fecha no Magrão, que é ele que tá falando. Aí, garoto. Vamos falar agora? Pode É o contrário. Obrigado, Chiclé. Boa. Obrigado. Não, eu vi... Desculpa aí, pessoal, é o primeiro do ano. Tá, mais um virado. Não, esse tá certo. Ele tá sempre virado. Vai, Já vai. perdi meu raciocínio já. Tá, vamos voltar. Não. O que eu estava falando que me surpreende positivamente essa fala do Luiz Castro, porque o entendimento que a gente tinha dos trabalhos que ele fez é que ele se engessava no modelo de jogo dele. E ele já chega entendendo o tamanho do Campeonato Brasileiro, né, Bruno? Por conhecer o campeonato, as dificuldades que ele vai ter, que tem equipes acima do Grêmio hoje e que ele vai ter que se encaixar jogo a jogo para conseguir pontuar, para conseguir fazer um bom trabalho. Então, isso para mim foi legal ouvir isso do Luiz Castro, porque mostra que ele entende o Campeonato Brasileiro, entende as prioridades quando ele fala isso, do Flamengo, do Palmeiras, que são equipes que já estão melhores, mais montadas, né? Mais prontas para o campeonato, com o primeiro time, com o segundo time reserva. E para mim foi legal a fala dele, me surpreendeu positivamente, eu acredito que ele tem tudo para fazer um grande trabalho no Grêmio. Eu acho bacana, lógico que carisma não ganha jogo, mas ganha grupo. E eu sinto que ele é um cara que ele vai ter o grupo na mão dele. Tu pode ter certeza. Tu vê ali que ele é um cara humilde, né? A gente já ouviu falar através de outras pessoas que ele é um cara que ele vai escutar muitas pessoas. Teve o aspecto também dele querer conhecer o clube, CT, estrutura. Então, assim, eu acredito muito, que eu tinha comentado até com o Magro aqui, antes de começar o programa, que essa junção aí de Pelaipe
Filipão e ele, eu acho que tem tudo para dar certo. Se vai dar certo, a gente não sabe, meu irmão. Vai ver o momento do jogador dentro de campo, se vão estar bem, se não vão estar. Mas eu acredito que ele tem tudo para fazer um baita trabalho no Grêmio. A escolha foi assim, se vai dar certo, desculpa. Sim. A gente não Isso é sabe, muito- mas muito- a escolha foi certa. A escolha foi um nome de peso, foi um nome capacitado. Só que eu vou te dizer assim, ó, Magrão. Hoje eu tava vindo da praia pela manhã e ouvindo de novo toda a coletiva para que a gente pudesse abordar de novo aqui, porque eu tinha escutado lá no... Que dia foi a coletiva? 22. 22, faz tempo já. Então eu queria me atentar a todos os detalhes novamente para trabalhar algumas coisas que ele disse que são importantes, né? Que mostram a convicção que a direção vai ter que ter. Porque o que eu já vi acontecer com o Quinteiros, não preciso nem ir muito longe, tá? Pegar no ano passado, início do ano passado, Quinteiros foi contratado, a animação era muito parecida, se não igual. Não era a mesma diretoria, então eu preciso ver como será o modus operandi dessa diretoria, mas a anterior estava fascinada com o Quinteiros. Claro que eu preciso colocar aqui o seguinte, a diretoria anterior, ela primeiro tentou o Caixinha, e ela tomou um baile do Caixinha. Foi uma novela e o Caixinha não queria, e eles tentaram e o Caixinha, no fim das contas, não veio. Aí veio o Quinteiros. Mas existia um clamor popular pelo Quinteiros, que era o campeão argentino, ou seja, ele vinha com o respaldo de um grande título, que não foi com Boca, não foi com Vélez, não foi com Boca, não foi com River, foi com Vélez. Então, ele era um treinador que se acreditava, que tinha um modelo de jogo também, e uma direção que contratou em cima das ideias dele. Só que a teoria é sempre linda, é isso que eu quero colocar aqui. A teoria do Miguel Ángel Ramírez era maravilhosa. Um técnico que esteve na mira do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo, de outros grandes clubes e que o Inter acabou contratando, que tinha uma filosofia de um futebol propositivo, de fazer uma ruptura, que foi campeão da Sul-Americana com o Del Valle. Eu poderia citar outros exemplos aqui. Mas o que eu estou querendo dizer é que a teoria sempre é bonita. A prática, ela é turbulenta. E não estou dizendo isso para diminuir o Luiz Castro. É porque o futebol traz desafios, traz problemas. Tu vai perder, tu vai ter uma sequência de derrotas. E aí eu vou voltar no trecho que eu estava me referindo da coletiva. Em dois momentos. Um, ele fala, né, que vai errar. Ele fala assim, eu vou errar. Agora, desleixo não vai ter. Ele diz assim, erros vão acontecer, mas nunca por desleixo. Aí tem um outro momento que um repórter pede para ele falar sobre o Felipão. E ele diz assim, ó, eu não admiro o Felipão pelos títulos. Porque na pergunta vinha, o Felipão um vencedor. Não. Eu admiro o Felipão pelo que ele é. Pelo que ele é como pessoa, pelo que ele é como profissional, pelos métodos que ele impõe, pela maneira como ele trabalha. Isso é que levou ele a conquistar, porque senão é vazio. Porque se tu analisar só ganhou ou perdeu, é muito vazio. Parece que perdeu é tudo errado, ganhou tá tudo certo. E aí tu não vai para lugar nenhum, tu não chega a lugar nenhum. Então, o mais importante de tudo para mim é a avaliação do trabalho do Luiz Castro, dos processos que ele vai impor, da paciência que é necessária, do respaldo que vai ter que ser dado internamente e externamente para que esse trabalho dê certo. Porque senão, finalizando já, senão, em abril, todo mundo vai pedir o Renato. A cabeça dele. Entendeu? A cabeça dele e o retorno do Renato. Então, vamos ter calma com o Luiz Castro. Que eu tô... Quando eu fiz a minha colocação sobre a coletiva dele, eu queria pontuar o seguinte, o Quinteiros, quando veio, foi radical. Foi radical. Obrigado, Magrão. Foi uma mudança radical. Onde eu vou entrar. Quando ele dá uma entrevista... Eu vou dar minha opinião sobre isso. E fala que ele vai se adaptar... Quer dizer, vou se adaptar jogo a jogo. Ele não vem com... Eu jogo assim, eu tenho o meu modelo de jogo e os jogadores vão se encaixar. Lógico, o Bruno está coberto de razão. O mais importante num processo que um treinador novo chega é convicção no trabalho. A gente falou aqui, Paciência. O Corinthians campeão Libertadores, campeão do mundo, ele perde uma pré-Libertadores pro Tolima. A torcida invadiu, quebrou tudo. E o presidente na época do Corinthians manteve. Essa convicção tem que existir. Se não tiver convicção, não tem por que contratar. Não adianta, na apresentação de 22, tinha 30 caras em volta dele. Todo mundo saiu na foto. Por quê? Porque a torcida está aplaudindo, porque a imprensa está elogiando a contratação. Só que, como o Bruno falou, a prática é diferente. Quando os resultados não vierem, necessita que ele seja respaldado pela diretoria. Seja o Felipão, tá? Ou seja quem estava ali em volta dele, que é diretor, presidente, respaldar o trabalho dele. Se contratou, tenha-se convicção. Senão não contrata. Vamos lá. A gente já falou em outros programas aqui que, historicamente, todos os treinadores que são vencedores, tanto fora do país como
os nossos treinadores nacionais, todos que venceram, têm o perfil dele. Abel Braga, agregador. Tite, agregador. Renato, agregador. Oswaldo de Oliveira, agregador. Ele tem esse perfil. Então ele já sai na frente de outros comandantes que treinaram Inter, Grêmio e outros clubes do futebol brasileiro. O Marco acabou de falar aí do Quinteiros. Tu acabou de falar tudo. Eu tava pensando para falar, tu falou do Quinteiros. Um perfil totalmente diferente do dele, gente. Não era agregador. Não era nada agregador. Teve conflitos com os atletas. E eu falo, não sei se vocês concordam comigo, eu tenho uma tese. Se o treinador do futebol brasileiro for agregador, ele tiver o grupo dele na mão, ele vai ser vencedor, independente se ele tem um time limitado ou se ele tem um grande time. Como muitos treinadores que não eram agregador, que pegaram grandes times, tipo grandes plantéis e não fizeram o time andar. Culturalmente, o futebol brasileiro precisa desse tipo de jogador, é cultural, é sobre cultural. A gente gosta de treinador agregador, Magro. Eu vou mais além. O cara fala assim, pô, treinador não é agregador, treinador é uma mala do caramba. Não, o jogador vai correr. Não vai, Magro? Ele vai, a profissão dele vai correr, pô. Mas se o treinador é agregador, o jogador vai correr o dobro. Vai correr o dobro. Ele vai correr por ele. Ele não vai querer perder aquele cara. Não vai. Todo mundo no trabalho. O jogador vai fazer por ele. Eu tive um treinador, Jair Pisserni, no São Caetano, no Palmeiras. Jair Pisserni entendia muito tática, pouco. Mas era gente boa pra caramba. O pessoal dava vida por ele em campo pra não deixar ele embora. Magro, Oswaldo de Oliveira, Magro. Oswaldo de Oliveira. Não era um grande treinador na parte tática. Eu trabalhei com o Oswaldo. Eu estava nessa época do campeão, que a gente foi campeão brasileiro e mundial, era o Oswaldo. Entendeu? O Oswaldo escutava muito, Marcelinho, o que tu acha? Como a gente tem que jogar? Chamava o Rincon, chamava o Vampeta, eu cansei de ver dentro do vestiário. O que vocês acham? Qual o esquema que a gente tem que jogar? Cara, isso agrega, isso lá fora, conquista. Completando, Gamba, lá fora não é assim. Eu tô falando no Brasil. Eu joguei fora, é o mister. Tu chega, bom dia, boa tarde, tem uma distância. Tem uma distância. Tem uma distância Aqui grande. Não, é cultural. Aqui no Brasil é diferente. É diferente. O jogador, ele quer, até culturalmente, a gente vem de origem muito humilde, na maioria, 90%, 95% de jogadores. Ele quer o abraço. A gente quer esse abraço, esse carinho. Lógico. E o treinador, quando chega o estrangeiro aqui, o português chegou, o Luiz Cássio, pela fala dele, ele já entendeu. Que é um exemplo, Jorge Jesus. É isso. É o cara que abraça. O Abel Ferreira, por mais que maluco seja na entrevista, tu sente que os jogadores correm por ele. Com certeza. Ele defende os caras. Quando o treinador vai lá e defende o jogador tá junto. Compete ao treinador entender onde ele está inserido e a partir daí se adaptar. Esse é o ponto. Mas aí tem um ponto, quer ver, Marcelo, que é o seguinte, eu acho que ele aprendeu, Bruno, na passagem dele pelo Botafogo. Sim, com certeza. Isso para ele, na chegada ao Grêmio, é um benefício. Entendeu? Ele já entendeu como é o modus operandi no futebol brasileiro. Claro, isso é um benefício, está corretíssimo. Eu acho que o Magrão e o Luiz Mário pontuaram muito bem. Aqui no futebol brasileiro é necessário esse estilo. Não adianta o cara ser um super entendedor de tática e ser um mala, para falar a linguagem bem popular, né, no dia a dia, que ele não vai conseguir render. Eu acho que o Luiz Castro, ele agrega tudo isso, né? E quando eu fiz o comparativo com o Quinteiros, eu estava fazendo o comparativo sobre o clamor popular e não sobre os estilos deles como treinadores. Eu acho que eles são bem diferentes, assim, um do outro, né? Eu acho que, assim, tem muita chance de dar certo. O Grêmio precisa entregar grupo para ele, né? Precisa entregar peças para ele, e quando se fala em peças, se fala sobre qualidade e se fala sobre característica, né? Para que case também com o estilo que ele gosta de impor. Eu acho que tem uma boa chance, sim, de funcionar ao longo da temporada. Existe uma diferença muito grande, tá, gente? Entre respeito à instituição e respeito ao time. Onde é que eu quero chegar? Desde o momento que o Grêmio começou, Magrão, a especular o nome do Luiz Castro, informação trazida em primeira mão pelo Calhau Dornelles, eu tenho batido muito na tecla que o Grêmio está passando uma mensagem para o futebol nacional de que o Grêmio voltou a pensar grande. Né? O Grêmio voltou a pensar grande. O Grêmio tem um projeto ambicioso. O Grêmio já tem uma base muito forte. Muito forte. Isso a gente não pode esquecer. Só que uma coisa... Não sei se muito forte. Uma boa base. Tem uma base. Uma boa base. Que consegue revelar. É que perto do que o Grêmio tinha, gente. O Grêmio tem um Arthur, o Grêmio tem uma possibilidade de volta do Vila Sante, o Grêmio tem um William, o Grêmio tem um Noriega, o Grêmio tem um Carlos Vinícius, o Grêmio tem um Marlon. O Grêmio tem algo. Hoje o Grêmio tem algo. O Grêmio não tinha nada. Não tinha nada. E assim, vai fazer um jogo contra o Palmeiras. Aí é o clichê do futebol. Vai entrevistar os profissionais do Palmeiras. Não, o Grêmio é uma grande instituição, vamos respeitar. Respeita a instituição, não o time.
O Luiz Castro no comando, com essa base que vai ser reforçada, o Grêmio, Bruno, vai voltar a ser respeitado. Não há dúvida. Os times vão começar a temer o Grêmio. Hoje em dia, qualquer time vem pra arena porque e faz frente assim, com o Grêmio. outro... Mirassol não teve medo do Grêmio, veio aqui e ganhou. Outro dia, eu não sei quem o falou. O Sport veio aqui e ganhou. Perfeito, Eu acho que foi tu que falou outro dia aqui no programa, Gamba, que o Luiz Castro tá chegando num clube muito maior do que o clube que ele trabalhou aqui. Sem nenhuma dúvida. No comparativo com o Botafogo. Concordo contigo. Porém, o Botafogo que ele treinou tinha mais investimento do que esse Grêmio. Concordo. Entende? Mas, então mas, ó, tem isso concordo. também. Mas tinha atrasos que estava meio que escondido ali. Tinha atrasos, né? É uma SAF, desculpa, a SAF do Botafogo é uma SAF mentirosa, que deve para todo mundo. Principalmente Pra pra todo gente, mundo. né, Magro? Tá? Pra Deve gente, para todo mundo. principalmente. Não, deve pro Atlanta, não pagou o Almada. Foi campeão com o Almada e não pagou o Almada. Deve para todo mundo. Então, assim, o modelo de SAF do Botafogo não é o modelo de SAF a ser espelhado. Eu queria só... Só o que eu quis dizer, Magrão, é que ele tinha mais poder de investimento Sim, em tinha contratações. Não, sabe? tinha. Eu queria só pontuar, só para não fugir aquela linha, que pô, eu tenho uma tese assim, em relação à questão do carinho que dá para os jogadores. E eu queria essa oportunidade para tentar passar isso para o telespectador. O jogador de futebol, geralmente, você fala, pô, o jogador é mimado. Tá? O jogador de futebol, Gamba, ele começa a jogar cedo. Como eu falei, 95%, 99% vem de origem humilde. Ele é pisado por todo mundo. Sai cedo de casa. Ele sai cedo de casa. Ele é pisado, esculachado o tempo todo. Na minha casa foi oficial de justiça, ordem de despejo. Ou você mora na favela. E aí, com 19 anos, você muda a tua vida toda. Tu vira o dono, você vira o pai do teu pai, o pai do teu irmão. Tu é o centro das atenções. Tudo é você. O ticket maior dentro de casa é teu, não é do teu pai mais. É você que manda em tudo. Então você começa a criar aquela coisa assim, era o melhor do bairro, e tu cria um ego que vai inflando. E tu chega no Grêmio, no Internacional. Isso com 21, 22 anos. Então assim, quando vem um treinador, um diretor, ou qualquer pessoa, sem hierarquia nenhuma, e queria dar porrada nele, fala, cara, agora é minha hora. E aí ele devolve essa porrada. Por isso que difícil o Brasil é diferente da Europa no trato com os jogadores. Tem que ser mais carinhoso, mais maleável. Porra, Magrão, mas é assim mesmo. Eu falo pra você, eu admito o jogador, eu com um diretor, 21, 22, 23 anos, fazer merda. Ele tá na idade, ele não teve discernimento de nada ainda. Ele sai do 0 a 1 milhão em questão de 1, 2 anos. Depois, mais velho, que nem o menino Ney, aí não pode mais, aí já deu. Mas por isso que no Brasil é diferente. Pela nossa origem, por como a gente é tratado, e a gente vence e chega muito rápido na vida, e chega muito rápido em cima e muda tudo. Na Europa, é uma outra cultura. Então, por isso que tem que ter esse carinho que parece, é assim. Tem que ter um pouco de paciência com o futebol brasileiro, com os jovens, tem que ter esse carinho. Eles vão fazer merda, a gente tem que abraçar, porque eles se ferraram o tempo todo. E quando eles conseguem um pouquinho, cara, a cabeça do cara muda. Não, eu acho extremamente importante esse relato que o Magrão traz, porque acrescenta para o nosso debate, né? A gente sempre olha para o jogador como o mimado, o milionário, o cheio de regalias, que não faz check-in em aeroporto, que não faz check-in em hotel, que recebe tudo na mão e tudo mais. Só que tem esse outro lado do futebol que às vezes a gente não sabe, que às vezes a gente não conhece. Mas isso também não significa que as direções precisam ser sempre permissivas. O meu ponto tem que ter um equilíbrio aí. Com certeza. Tem que ter um equilíbrio. Mas ele vai. O que eu tô falando é o seguinte: o jogador, ele vai respeitar a hierarquia e depende da forma como você for falar. A forma como você vai falar. Perfeito. A forma tu ganha ele. Esse carinho, você pode dar a porrada ou o carinho. É a forma como você vai falar. Só que tem Por quê? Porque ele foi. Eu te falo, ele sempre foi pisado. Ô, Gamba, eu sou favelado. A gente sempre é pisado, de alguma forma. Tudo era difícil. Tudo é difícil. Também. E aí quando você chega aqui e fala, pô, o que esse cara tá falando comigo assim, esse diretor aí? Nos clubes que eu passei como jogador. Agora eu não vou aceitar mais. Eu sempre fui amigo do roupeiro, do massagista, os caras me adoram. Eu quando jogador, até uns 25, 26 anos. Depois eu fui entendendo. Agora, como presidente, eu queria, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu queria ir no restaurante de chinelo. Tô pagando, mano. Eu vou entrar sim. Porque eu não podia entrar. Tem uma história minha, Luiz, que eu chego eu tinha um filho pequeno e eu sempre passava numa loja que ia comprar umas camisas, numa loja que tinha lá em São Paulo. E maloqueiro, tava no Palmeiras, era maloqueiro ainda, andava
sabe? Aqueles óculos que hoje eles... Já naquela época Não, o nome usavam. tem o nome desse nome. Juliette. Juliette. É. Chinelo, Meu cheguei time numa também loja. era Essa história é real, tá? Todo jogador tinha. Assim, eu cheguei numa loja e falei, eu quero essa camisa, essa. A atendente, a loira. Ó, nós temos essa daqui também, essa daqui tá em promoção. Pode ser essa. Mas tu vê, né? Nisso desce o gerente. Trata bem que joga no meu time. Mudou o tratamento. É loucura. E joga no Palmeiras, sou palmeirense. Esse joga muito. Já pegou meu filho no colo, de 2, 3 anos, já pegou no colo, já chamou de meu amor, já foi pra lá e pra cá. Eu peguei, virei as costas e fui embora. Eu fui embora, peguei e fui embora, não comprei nada. Era um sonho estar naquela loja. É pra você saber como a gente é tratado. Eu vivi os dois lados, como eu era tratado quando eu estava na favela e como eu sou tratado agora. Por isso que eu me dou melhor com o pessoal que é da minha origem. Esse exemplo, a gente materializa o tratamento, né? Vai de história. De tratar não por quem ele é, mas pelo que ele tem. O que o gerente da loja fez? Jogador de futebol tem grana, trata bem, vai levar a loja inteira. Com certeza. Qual foi a reação da atendente? Chinelo, mal vestido, vou oferecer a promoção que ele não tem condições de comprar isso aqui. Na verdade, tem que tratar todo mundo igual. Com certeza. Todo mundo igual. Na real, a gente parabéns pela tua atitude, porque tu não te deslumbrou com o tratamento do gerente. Tu lembrou de como foi tratado quando tu entrou. Com certeza. Tu virou as costas e foi embora. Com certeza. Porque a maioria se deslumbra. Na real, o Magro deu uma aula de como tem que ser a vida, né, irmão? Isso é uma aula. Isso é um exemplo dele, que eu tenho certeza que eu conheço ele carrega isso pro resto da vida dele, né? Tem vários exemplos. Ele deu um exemplo aí, só que tem outros jogadores que tem vários exemplos. Tipo, o Gilmar Fubá, o finado Gilmar Fubá, tem uma história que ficou até meio engraçada, mas pra mim não foi engraçado, que ele entrou numa loja da BMW, de short de praia, uma sandália havaiana, e falou que queria um carro de 500 mil. O cara pegou, ficou olhando, não acreditou no que ele estava falando, ele estava dentro da BMW, eu estava na época com ele lá no Corinthians, e o cara não deu moral para ele continuou olhando os carros, e um cara lá de trás viu, pô, é o Fubá. Falou pro cara, é o Fubá. É o Gilmar Fubá que joga no Corinthians, só que ele estava iniciando a carreira dele. Ele não era tão conhecido, só que ele já ganhava bem. E aí o gerente falou, cara, pelo amor de Deus, vai atender o cara tá meia hora olhando os carros ali. E aí o gerente veio falar com o Gilmar, pô, desculpa, sou corintiano. Ele falou, não, mas agora eu não quero comprar aqui, eu vou comprar em outra BMW. O Gilmar pegou e foi embora. Sim. É meio história do Magro. Mas o que eu quis falar sobre, no contexto geral disso, o que eu quero falar é sobre, voltando ao Luiz Castro, o quanto é importante esse cara ser agregador. Porque ele vai pegar no time dele esses meninos. No Brasil é assim. Diferente da Europa. Vai pegar esses meninos, esses magrão da vida, sabe? Que estão sempre tomando porrada. E ele quer um pouco de carinho, quer um abraço. E ele vai correr por ele. E eu acabei de falar, Bruno, rápido. Claro. Eu acabei de falar, a conversa que o Magrão teve aqui, que falou que foi muito bem pontuada por ele, foi o que eu falei. Olhe historicamente os treinadores que foram campeões no futebol brasileiro. Olha a característica eu falei aqui 4. Oswaldo de Oliveira, Abel, Tite, Renato Gaúcho. Eu te falei os mais. Foram todos jogadores que são todos agregadores. E ele tem esse perfil. Você tem razão, Luiz. Eu concordo totalmente. Abel Braga, que eu tinha falado. Não, e alguns não ganharam, mas estão no caminho. Por exemplo, pegar um Odair. O Odair é um cara super agregador também. Tomara que um dia consiga ganhar, merece. Porque eu acho assim, a gente está lidando com pessoas, né? Na verdade. E não é vitimizar. Não é, o jogador de futebol, então ele é uma vítima. Não é uma vítima, mas é tu entender o contexto de cada um. Perfeito. Né? Porque eu acho que o Magrão ele mata a charada quando ele fala sobre forma. Ninguém está dizendo que tem que passar a mão na cabeça do jogador de futebol e ignorar os erros. Não. Mas existem maneiras e maneiras de tu cobrar, de tu ensinar, sabe? De tu tratar. Então, eu acho que esse é o grande ponto e é por isso que os treinadores agregadores fazem tanto sucesso. Claro que precisa entender de tática, estratégia, treinamento, evidente, mas não é uma máquina, é uma pessoa. Então, eu acho que o Luiz Castro, tendo esse perfil, ele já larga na frente. Ele larga, sem dúvida alguma. Agora, por que eu falo tanto sobre paciência também? Quando tu pergunta pro torcedor de modo geral, tu pegar 10 gremistas, por exemplo, Magro, o que tu lembra do Luiz Castro no Brasil? Cara, eu acho que 9 vão dizer o seguinte, liderou o Campeonato Brasileiro no Botafogo. E um talvez lembre assim, mas no primeiro ano ele terminou em 13º o campeonato. E aí no segundo ano ele foi eliminado na fase classificatória
do Campeonato Carioca. O que eu tô falando sobre isso? Pode acontecer com o Grêmio. Exato. Pode acontecer com o Grêmio. Por que eu tô falando isso? Primeiro, porque pode acontecer com o Grêmio. E segundo, não é para diminuir o treinador. Perfeito. Não é para dizer que ele é ruim. É porque no futebol existem processos. Ele só liderou o Campeonato Brasileiro porque ele fez um primeiro ano de construção, que no máximo que ele conseguiu chegar foi a 13ª posição, depois foi eliminado dentro de algumas mudanças equivocadas que a direção fez no Campeonato Carioca, para aí sim, com o time mais pronto, liderar o Campeonato Brasileiro, que o Botafogo acabou não ganhando. Não sei se ganharia com ele ou não, mas até aquela derrota deu peso para o Botafogo no ano seguinte, aí sim, ganhar o Brasileirão e a Libertadores. Então, gente, futebol não é da noite pro dia. A gente tem pouca paciência. A gente acha que o cara chegou, amanhã ele tem que ser campeão. Perfeito. Amanhã ele tem que dar resposta. E outra, às vezes tu chega a um campeonato de 32 times. Um é campeão. Pegar agora a final da Copa do Brasil. Um foi campeão, o Corinthians foi campeão. Cara, o Vasco foi tratado como nada. Cara, o Vasco foi finalista do campeonato. Parabéns ao Vasco. Não, e não empatou parabéns o jogo, ao Fernando Diniz, velho. Não empatou o jogo. Exato. Eu não sei em qual programa a gente comentou sobre isso. Eu dei um exemplo aqui do Inter do Roger. O Roger pegou, assim como se falam muito que o Renato pega o time do Roger montado. E que é verdade, O Roger, Magro. quando chega no Mas é Internacional... verdade. O Inter do Cudê. Era o Cudê, estava montado o time. Tinha chegado, aquele time tinha chegado na semi da Libertadores. Aquele time perdeu o Campeonato Gaúcho naquele pênalti do Robert Renan. Teve a questão da enchente, ficou sem campo, tanto o Inter quanto o Grêmio, e ali caiu muito. E aí, quando teve que fazer as alterações, que começou a mudar time contra time, o time dele caiu. É isso. Então, faz parte. A sequência para um treinador, eu te falo, eu fui um cara que não queria que saísse o Cudê. Não, o Cudê é o melhor do mundo. Não, porque eu acredito no trabalho. É mais fácil eu fazer ajustes com um treinador que já trabalho com ele há um ano, que eu sei onde ele está errando ou está acertando, sentar para conversar com ele, do que um treinador que eu vou ter que entender tudo de novo, o trabalho dele, e não só eu. O jogador vai ter que entender tudo de novo, o que vai ser feito. Tem toda razão, é um recomeço dentro de um mesmo ano. Eu quero pegar o gancho do que o Bruno falou ali pelo seguinte, eu realmente não acredito que a cultura do torcedor ela vai mudar. Tá? Que o torcedor vai ter mais paciência, que o torcedor vai entender processo, vai entender projeto. Porém, tem uma parcela que pode ajudar nessa mudança, que é a parcela da imprensa. Às vezes, não vai. Às vezes, Bruno, a gente subestima o poder de influência que nós temos no pensamento da torcida. Eu nunca vou esquecer o dia que o Alexandre, o Alec Gol, me deu uma entrevista. Ele estava sendo extremamente criticado no Inter. E era o goleador do Inter na temporada. 2009, acho que foi contigo. 2009. Estava lá 2009. Extremamente criticado. E aí ele falou, pela torcida. Aí ele falou assim, cara, eu joguei em BH, joguei no Cruzeiro. Lá, de cada 10 rádios ligados ouvindo futebol, 9 estão ligados na Itatiaia. Os comentaristas da Itatiaia passavam o dia inteiro me criticando. Tu acha que isso não interfere no pensamento do torcedor? O torcedor, ele até deixa de lado o senso crítico dele e ele vai de acordo com o que nós estamos falando. Se o Bruno passar aqui o ano inteiro falando que tem que mandar embora o Luiz Castro, que não deu resultado, que ganhar o Gauchão era obrigação, nós somos gente, tu tá formadores de interferindo, opinião. tu tá influenciando. A imprensa forma opinião. É óbvio, Gente, é óbvio. eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Eu sempre tive coragem e é a minha opinião. Hoje, a nossa imprensa gaúcha tem muita gente, é só gritaria. Vocês sabem o que eu estou falando, é só gritaria, é só palhaçada, aí é um se ajoelhando, é um só dando porrada, batendo. Isso influencia, nós hoje que eu estou desse lado, o Mago também, que nós somos ex-jogadores, isso influencia no torcedor. Pô, tem gente que vive hoje para falar mal do Inter, do Grêmio, porque tá botando dinheirinho no bolso, mas não fala a realidade que é o futebol. Entendeu? Eu acho que tem que falar a realidade. E o Bruno, eu concordo com o Bruno, não vai ser difícil ser mudado isso aí. Porque hoje põe o dinheirinho no bolso, ficar dando porrada em Inter e no Grêmio, isso vende, gente. Desculpa estar falando isso, isso vende. E eu acho que isso não vai ser mudado, que nem o Bruno falou, porque já está enraizado isso. Entendeu? Está enraizado falar mal. Mesmo que não é para falar, mas fala. Porque vende. Isso vende, cara. Desculpa te falar isso. Demissão de treinador vende.
Lógico que vende, Troca, gente. trocar de A treinador. troca de treinador a crise vende. do Inter vendeu muito. A crise vende. Cara, deixa eu dizer uma coisa. E eu queria a opinião de vocês sobre o que isso. o Luiz Se eu Mário tô falou, errado, se eu tô certo. Não, eu acho que tu tá corretíssimo. Brilhante, hein? E quero te dizer o seguinte, concordo contigo que tu tá falando sobre melhora. Concordo, óbvio, gostaria, mundo ideal. Mas, infelizmente, Gamba, nós estamos caminhando para uma piora. Piora, Nós não lógico. estamos caminhando para uma melhora. Aqui, no Donos da Bola, em outros espaços também, não vou dizer que somos os únicos, muita gente faz jornalismo sério, muita gente faz análise correta, ou pelo menos... Claro que futebol muito é opinião, às vezes o Magno vai falar uma coisa Sabe o aqui que fazer? e eu não vou concordar, mas assim... Entendimento das coisas, explicar o processo. Às vezes você ganha, Mago, e não joga bem, cara. E a gente vai chegar aqui e vai falar, ó, ganhou Perfeito, jogando mal. perfeito. Ou então perdeu jogando bem, mas perdeu por alguma Pega o exemplo do circunstância. Ramon Dias. Faz parte. Em 3 jogos a gente mapeou o Ramon Dias. Exato. tecnicamente. Mas aí tu falar sobre futebol. Isso. Só que eu vou te dizer uma coisa. Tu trouxe a questão de a imprensa formar opiniões, tá? isso. Mas tem uma outra coisa também. Tem muita gente que hoje terminou o jogo, dá uma rápida olhada nas redes sociais, porque hoje em dia todo mundo tem voz. Na época do Alexandro não era assim. Na época do Alexandro o ouvinte ouvia. Era isso. Hoje em dia não. Todo mundo publica nas redes sociais, comenta, fala o que quiser. Essa é a verdade. Então muita gente que é formador de opinião, dá uma olhada rápida no que está dizendo nas redes sociais. Vai de acordo com e a maré. vai dizer o que a maré está dizendo, porque isso vai gerar like, vai gerar Perfeito, clique. cara. Não vai dizer. Às vezes tu olha ali, teve um jogo que o Edenilson já estava jogando mal, tá falando, pô, o Edenilson jogou mal e tal. O Edenilson daqui a pouco faz um gol. Falei, pô, legal, fez o gol, importante, mas ele não fez um bom jogo. Às vezes o cara tá sendo vaiado em campo. Teve um jogo que o Pavon, a torcida não aguentava mais o Pavon. O Pavon entrou super bem no jogo. Terminou o jogo, eu elogiei o Pavon. Mas tem que ser As elogiado. pessoas queriam me matar. Como mas- assim? mas- Cara, se ele tava jogando mal, uma coisa. Hoje ele jogou bem. Mas tu tem que fazer a Jogou leitura do que ele Exato. fez. Só que daí, sabe o que foi feito por muitos? Massacraram o Pavon, porque era o hype. E vendeu É o pra hype, caramba. perfeito, então, pô. cara, tá difícil. Na boa, tá muito Mas difícil. esse cenário Tá aqui, esse difícil. cenário aqui é desalentador. Eu vou te defender numa Tá situação. difícil. Tá, eu vou te defender numa coisa que aconteceu. Foi Abel 18 ou 19 de 18 de dezembro, isso, que o Abel fala a respeito da questão. Não tem dinheiro e meio que dane-se, vai ter que aparecer dinheiro. E você fez uma crítica, naquele dia tu fez uma crítica e a tua opinião não foi respeitada. Os caras deram porrada em você. Porque o momento é do Abel. E ninguém teve a coragem de falar o que você falou. Perfeito, Bruno. Magro. Lá Mas tem que atrás. ser E os falado. caras te deram porrada. É. Só que tu fez uma crítica construtiva Construtiva. em cima do que Não você... desrespeitou do que o Abel. do que você defende de modelo de trabalho para uma Não, instituição. e seguiu Você uma ali, coerência na crítica entendeu? que ele vinha E fazendo sobre o D'Alessandro. Isso. E aí te deram, lembra, na rede social? Sim, a gente lembro. tava até no meu aniversário. Mas tu lá, sabe os por caras que te tu dando apanhou? porrada, Tu te sabe por que batendo. apanhou? Sabe por que você apanhou? Porque essas mesmas pessoas que bateram em ti perderam o costume de escutar pessoas que entendem o futebol, me desculpa, que entendem o futebol. Também, Luiz. Mas a verdade é que hoje... É que cada um caminha. Desculpa, Fala. Caminha, a maré tá pra cá, vamos pra cá. Aqui vai me Mas dar não like. pode ser assim, né, A Mário? maré veio Mas pra não cá, pode, as eu pessoas- vou pra cá. Eu vou fazendo assim, ó. E assim, tu não tem a tua opinião. Desculpa, quando me contrataram aqui, a primeira coisa que eu falei pra diretoria, eu vou falar o que eu acho. Não, Magrão, tu fala o que você quiser. Por isso que eu tô aqui. Sim, opinião, Mas pô. assim, as É isso aí. pessoas alimentam as suas próprias bolhas. O torcedor que quer um viés mais crítico, mais odioso, uma análise mais raivosa, menos técnica, menos tática, ele só vai consumir aquele tipo de conteúdo. Então ele vai fortalecer aquela bolha dele através disso. O problema é quando o torcedor e também a imprensa não se permitem furar um pouco a bolha. Cara, deixa eu ouvir um pouco o que o Luiz Mário tem a acrescentar sobre isso. Entende? O que o Magrão tem para trazer numa ótica de quem teve lá dentro? Ah, mas o Bruno é o crítico. Tá bom, mas vamos tentar associar a crítica do Bruno e com o lado de entender a parte interna de um vestiário. O que pensa o jogador, as dores de um jogador. Porque eu te garanto, mais fácil aqui, eu abrir aquela câmera ali, pedir pro Tire fechar aqui a 1, na época que o Internacional tava quase caindo, e chamar o Alan Patrick de vagabundo, falar que ninguém queria mais nada, A gente defendeu. falar que os caras queriam ir embora. E a gente viu Tinha o que outro entender lado. o contexto. E a gente falou o outro lado. Perfeito. Eu falei no Tu falou, eu eu sei falei, que o Borré lógico. tinha caráter. Falei, vocês têm que se fechar. Foi um outro contexto que a gente mapeou do Internacional. Quando se falou que o Alan Patrick estava andando em campo, que era uma lesma, que não andava, a gente falou, o Alan tá na posição errada. A gente explicou que estava no posicionamento errado.
pro torcedor entender uma outra visão. E não passamos pano. O Magrão várias vezes sentou aqui e fez críticas ao Bernabéu. Mas fazer críticas não é dizer que o jogador tá de sacanagem, Sim. que o cara não tá nem aí. Desmoralizar, Perfeito. os caras chegam a desmoralizar Sabe? o jogador. Isso é reduzir, entendeu? Os caras são Muito profissionais, debate. não conseguir aprofundar o debate. não entendeu? conseguir aprofundar o debate. Mas é porque, para aprofundar um debate... Tem que ser sabedor. Conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não aprofunda um debate. O que me faz estar muito feliz aqui é poder sentar todo dia e às vezes vir com uma tese e esse cara aqui, o Bruno, ou o Guimarães, ou o Luiz Mário, você mudar o que eu estou pensando. Aqui eu não estou só trabalhando, só comentando. Tô aprendendo. Eu estou aprendendo muito com vocês. Aqui, cada dia que passa, eu saio com uma visão até diferente. Esse cara aqui, o Bruno, quando eu vi o Donos da Bola, eu tinha raiva do Bruno. Falei, pô, cara, esse cara fica gritando. Eu tenho até hoje. Fica gritando. Eu não, eu já tenho amo até ele. hoje raiva do Bruno. Cara, Eu já amo ele. Esse cara, quando eu assistia, eu falei isso pra ele na primeira reunião. Conhece futebol pra caraca. Quando eu comecei a conversar com ele, falei, cara, esse moleque aí tem muita coisa. E tô falando aqui, eu tenho 47 anos, só de chuteiro eu devo ter uns 20 em campo, do cima de chuteiro. O Bruno, sem fazer mérito, eu não sou de babaú de ninguém, vai ser um dos melhores jornalistas que vai ter no Rio Grande do Sul. Conhece Tenho certeza futebol disso. pra caramba. Conhece futebol, vive futebol 24 horas. Tem tudo pra ser um dos melhores daqui da história do Rio Grande do Sul. Se não, É isso, melhor. pé no chão. Obrigado, irmão. Mas assim, ó, Pé não no é. chão, O obrigado. Magno falou uma coisa, não é porque ele tá no nosso time, porque realmente sabe de bola. É isso. Conhece futebol, fala com propriedade de E futebol. eu entendeu? garanto- Nós precisamos de mais Bruno no futebol Isso. gaúcho para falar de futebol, com propriedade. E eu garanto para todos vocês, tá? E falo em nome de todos aqui, do Guimarães, que não está conosco aqui hoje. A gente sabe exatamente o que precisa ser feito para viralizar em cima da fanfarronice, da bobagem, de execrar o jogador, né, de esculhambar o jogador. Se a gente quiser, a gente sabe fazer. Exato. Mas a gente não tá isso, nesse... é onde eu quero chegar. É onde eu quero chegar. A gente sabe exatamente o que precisa ser feito. O que a gente quer entregar aqui é exatamente o contrário. É trazer uma análise diferente. Conteúdo, para que vocês possam se aprofundar. Deixa eu colocar o Pesolano aqui, porque eu tenho dúvida se o Pesolano está exatamente ciente do contexto onde ele está entrando. E eu quero uma análise do Pesolano, tá? Do Internacional nos últimos anos, em especial o Inter 2025, que ele bateu muito na entrevista dele de apresentação, falando do anímico. O Magrão até definiu aqui, né? Foi muito perspicaz o Magrão, quando ele disse assim, ó, ele foi brifado, ele não acompanhou tudo isso. Então talvez seja uma visão do Pesolano e dos atuais dirigentes do Inter. Coloca na tela aqui. Primeiro, eu vi todos os jogos, tá? Quando eu comecei a falar com o Inter, vi todos os jogos. Pesó muito lo anímico, ¿sí? Es un equipo que recibíamos un gol y se quebraba, también. Mentalmente nos faltó fuerza en momentos do campeonato. Creo yo que se perdió mucha fuerza porque se necesitaba ganar o gaúcho también para cortar lo que estaba logrando el vecino. Entonces teníamos que cortarlo. Entonces gastó mucha energía en eso. Y el ano le ficou. Bom, tá aí o Pesolano. Vamos voltar um pouquinho na discussão que a gente fez, né, no final do ano passado sobre esse tema aqui, quando da apresentação dele. Se ele foi brifado, Magrão, e eu tendo a concordar contigo, que ele foi brifado, ele ouviu os dirigentes, né, ouviu quem está no Internacional, ouviu o Abel Braga, porque o Abel Braga acompanhou e também ouviu o que foi dito. A leitura é, o Inter gastou muita energia no Campeonato Gaúcho, o Internacional, diante da primeira adversidade, o anímico do Internacional ruía, como a gente viu, que acabou ruindo, e o Internacional, aí tendo a interpretar, vai mudar as suas prioridades no ano que começa hoje. O Gauchão vai deixar de ser a competição que o Inter vai depositar toda a energia, né ou não é? Com certeza. A tendência é essa. Então, o Pesolano, ele vai ter essa autonomia ou é só uma análise que foi passada para ele do 2025? Porque eu quero ver se ele vai ter o respaldo da direção para daqui a pouco o Internacional não ter conseguido engrenar no Campeonato Gaúcho, daqui a pouco não conseguir fazer uma eventual final com o Grêmio no Beira-Rio. Qual vai ser o tipo de pressão? Prioriza brasileiro? Prioriza gauchão? Qual é a prioridade? Como é que o Inter vai olhar para o seu 2026? O Inter tem que começar o 2006 priorizando o Campeonato Brasileiro. Largar bem o brasileiro. Fazer uma boa pré-temporada. Boa pré-temporada. A questão de jogar com a base os primeiros jogos do Gaúcho, a base, quando eu digo a base, não é só o sub-20. Tem jogadores ali como Vitor Gabriel, Prado, jogadores jovens que estão no elenco, tem que jogar esses primeiros jogos.
Esses jogadores, eles podem se desgastar um pouco mais, até pela idade. E priorizar uma excelente pré-temporada pensando no brasileiro. O Gauchão gastou energia ano passado, quebrou a sequência do Grêmio, ok, agora deu. Não pode passar o que passou de novo. Com um grupo que é restrito, volto a falar, tem bons jogadores, não é um grupo horrível, que nem muita gente falou no final do ano. É um grupo que realmente, o nível estava lá embaixo, mas tem jogadores de capacidade, jogadores de qualidade, jogadores de nome, jogadores interessantes, que podem fazer um bom campeonato brasileiro. Agora, se quiser priorizar o Gauchão de novo, vai sofrer no brasileiro. Então, põe a base, põe os meninos que estão no grupo ali, vai colocando aos poucos, pega o Gauchão para ser uma pré-temporada. Usar o Gauchão para uma pré-temporada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual tu acha que é a opinião do Abel sobre o Gauchão? Boa pergunta. Cara, eu acho que o Abel... Porque é ele que vai definir isso, gente. É a opinião do Abel, gente. O Abel vai ter uma tenho interferência minha muito dúvida. grande. Muito Não, eu grande. acho que ele vai se, dar o Abel, opinião. se o Abel respaldar o Pesolano, que o Campeonato Gaúcho tem que ser laboratório para os garotos... Tu tá esquecendo de um ponto. É o último ano da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Mas ele já ganhou um gauchão, mano. Pensando em política, não sei. Sabe o que você está fazendo? Você está caindo no que a direção quer. Se não jogar o gauchão, Abel respaldou. Se jogar o gauchão, Abel respaldou. O que eles querem é isso. Que o Abel seja esse cara. Que você tá... Tá bom. Indiretamente Tá você tá bom, falando. mas a minha E pergunta é Abel o que ele quer. Não é o Abel que vai respaldar, gente. Eu acho também não. Já tô falando, eu tô aqui há 3 meses Então já. qual é a função do e Abel? O Abel é um diretor técnico que vai dar suporte ao Pesolano, que vai ser um elo entre os jogadores. O Abel é paizão, os jogadores gostam dele. Ele já tem o grupo na mão, só pelos 2 jogos que ele fez. Ele tomou 3 ou 4? 3 do São Paulo. Remobilizou os caras, fez os caras acreditar que dava para não cair. Não caiu, os caras estão com ele. O Abel é esse cara. O Abel vai ser o cara que vai ajudar o Pesolano a ter o grupo. Mas não vai definir Mas tudo. não é ele que vai definir. Gente, você acha o quê? Que os caras lutaram a vida toda pra estar ali. Então eu vou te dizer uma coisa. Olha só, Então eu fora vou o te dizer uma presidente, coisa. tem mais uns 10 aspontos bom. lá, em volta dele. Vão deixar o Abel decidir o que eles então querem eu vou estar te dizer. decidindo. Então eu vou te dizer Ainda o que mais vai em ano de acontecer. eleição. Eu vou te dizer o que vai acontecer. Agora, se der errado, é o que eles querem. É o Abel que falou. Não, peraí. Eu vou te dizer o que vai Concordo. acontecer. Eu vou te Cara, dizer o mas que isso é muito Não, peraí. preocupante. É muito- Não, peraí. Só Mas é deixa eu seguir importante aqui. que o torcedor Só saiba deixa eu isso seguir que o aqui. Magrão falou Deixa eu agora. seguir aqui. Se o Abel começa a perceber que ele não tem autonomia, Aí que tá. que a voz dele não tem peso, que lá nas reuniões do comitê Ele é o de último que futebol fala. a opinião dele não pesa, escrevam o que eu estou dizendo. 1º de janeiro de 2026. Se o cenário for esse aqui, traçado pelo Magrão, o Abel pede as contas. Não, ele- Se o Abel identificar que ele não tem voz ativa, que ele não tem respaldo, o também acho. Abel pede as contas. Eu acho que ele vai ter voz ativa no campo e nas contratações. Ele vai ter voz ativa. Agora, definir planejamento, Se é pra- estratégia, não é o Abel que vai definir isso. Mas isso é importante, né, Acho que essa é a Magro? diferença que a gente tem que Magro, saber. foi o ponto que tu tocou Vão agora. esvaziar e perder o Abel. o- Se a- continuar com essa política, vão perder o a Abel ali na questão frente. de planejamento que tu falou, isso é muito importante pro clube, Porque né? se o Abel definir, Ele junto com o precisa opinar Pesolano, nisso que aí. não vai jogar o gauchão, tá? E vier a porrada, a crítica, se não jogar o gauchão e for mal e vier a porrada, e ninguém dá sustentação pro Abel e o Pesolano, o Abel larga. É isso que eu tô te falando. O Abel larga. Mas É isso que eu tô te falando, Mas é é isso isso que eu tô que te ele quis falando. falar. Porque pensem no seguinte, óbvio, pensem no gente. seguinte cenário, eu concordo, mas Vão expor o Abel. Mas isso aí não me surpreende. Olha só, pensa no seguinte cenário. Terminou o Campeonato Gaúcho. Grêmio campeão, com Luiz Castro, que já está começando o ano badalado. Luiz Castro campeão gaúcho. O Grêmio começa o ano com uma taça. Como que tu acha que vai estar a pressão para cima do presidente Alessandro Barcelos no último ano de gestão dele? Ou seja, posso estar errado, mas eu acho que ele vai querer ganhar o Campeonato Gaúcho. O único ano de gestão, pensando na política, e daqui a pouco tudo que indicar um aconteceu no ano sucessor. anterior. Acabou. Vou te falar uma coisa. Ah, politicamente, pra mim, ele tá morto, Bruno. Sabe como eu tô vendo Ele, Internacional? politicamente, ele e o grupo dele Eu também, estão mortos. mas às vezes eles não acham isso. Por exemplo, em algum momento tu achou que o presidente Alberto Guerra poderia se eleger ou indicar um sucessor? Ninguém achava isso. A chance dele ganhar a eleição era 0. Só que por que tu acha que ele renovou com o Kahneman? Sem discutir. Quer 2 anos? Renova. Bright White? Renova.
O Edenilson não esconderam. Foi um ano, pra não Edenilson, se queimar. né? O Edenilson é o mais tranquilo. Não, foi um mas, ano. Mas esconderam. Mas esconderam. Mas foi um ano, né? Eles fizeram vários movimentos pensando em eleição. Eu e tu, a gente sabia que eles não iam ganhar. Não, mas é total Mas desconexão eles com a realidade. acham, mas Não, eles aí- acham. Aí é muita Mas vaidade. mas aí... mas é o isso que é mais tem, desconectar da né? realidade, Mas, gente. ô, Gama, futebol é vaidade. Mas caramba. Ainda mais esse meio aí de conselheiros. O futebol é vaidade. Gamba, que mundo que tu vive que você acha que futebol não tem vaidade? Muita. O que mais Vaidade, tem muita vaidade. Vaidade eu sei que tem, Magrão. Agora, a desconexão com a realidade do Guerra Eles vão tentar. cogitar que ele teria possibilidade Tá, do mas- movimento dele seguir na O movimento, gestão. ele não queria, mas o movimento... Não, o movimento. Mas olha só, o presidente Alessandro Barcelos foi bem na primeira gestão, os primeiros 3 anos? Não. Foi. Ganhou igual a eleição. Então ele pode imaginar... Ganhou pela aquela Libertadores que quase chegou. Mas então, Magro, aí que tá... Só que... Aí pensa o cenário, ganhou o Não Gauchão. vai ter o mesmo... O torcedor não vai de novo, velho. Cara, ganhou o Gauchão. Difícil. Ganha o Gauchão. Ô, Bruno. Faz uma campanha ali de, sei lá, bate numa final de Copa do Brasil. Cara, outra coisa, o presidente Alessandro Barcelos, ele se reelege muito pela insuficiência do opositor. Isso que eu ia falar. Então, era isso que eu ia ele tem falar. chance, Isso ele que- sabe Mas a que ele oposição tem. não vai cometer o mesmo erro. E não vai. Não vai cometer o mesmo erro. Não vai. Assim, Magrão, ali Eu tava do outro lado. o presidente Eu tava Alessandro do lado- Barcelos, Eu tava do outro lado na o presidente eleição, Alessandro sim. Barcelos, ele se reelege menos por ele, meu máximo respeito ao Roberto Melo, e mais pela incapacidade do Roberto Melo, gente. Se não tiver... Olha Claro, só. claro. Se fosse o Alexandre Chaves Barcelos, Teria ganho a eleição. Tu sabe como ele teria Que ganho? será o próximo, Tu sabe como provavelmente. o Melo teria ganho a eleição? Que eu tenho uma relação boa com o Melo, eu tenho uma relação boa com... Eu consigo transitar em todas as áreas, mas aqui que eu chego aqui, eu não deixo de dar minha opinião, tá? Eu te falo, eu recebi aniversário do Alessandro Barcelos, do Fernando Carvalho, do Giovanni Luigi. Sim, porque o teu grupo político é o Inter. Eu transito em todos os lados Não ali. é- Só que eu não vou deixar de dar minha opinião aqui. Se o Melo não faz um debate, não dá uma entrevista e vai só pro pátio, a Se eleição, elege. ele se elege. Então, O- o Alessandro Barcelos se aconteceu elege com o menos Grêmio. por ele e mais pelo Melo. Aconteceu Foi com isso. o Grêmio agora. O presidente Odorico está começando bem, espero que siga bem, torcendo muito por ele, mas ele ganha muito mais pela incapacidade do opositor do que por mérito dele. Tô falando da campanha, não do início da gestão, tá, gente? Separem as coisas. A campanha do presidente Odorico não foi uma super campanha para ganhar a eleição. O Calef se matou, entre aspas, na Vou campanha. usar uma expressão que vocês gostam, né? A eleição foi páreo corrido pro Odorico, tendo em vista a incapacidade do opositor. Claro. Foi páreo corrido. Foi Eu acho que o Guimarães... 70-30, voltando ao gente. Inter, eu acho que o Guimarães falou aqui, em um momento ano passado, que a questão do Inter, do Alessandro Barcelos, ela vai mais pela insuficiência de quem está ao lado dele. Que são suficientes e dão opinião e se posicionam e aí acaba afundando o Internacional. Citou o Guimarães, né, o Magrão? Já tá consciente já, tá se recuperando da noitada, tá? Acabou de mandar mensagem aqui. Consciente. Olha só, o dia começa com um belo sorriso. É isso mesmo. E não pode deixar cair, não pode deixar cair o sorriso, né? Olha só, e é claro, né? Com o irresistível pão francês Marques Pan, crocante por fora, macio por dentro e com aquele dourado perfeito, um produto com sabor de qualidade, feito com os melhores ingredientes e muito amor, porque para nós o pão é sagrado. Pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, Carlos Vinícius abriu o placar para o Grêmio contra o São Paulo na Arena. Roda o golaço do artilheiro gremista aí, Chiclé. Eu quero dizer para vocês que o nosso editor é muito gremista, né? Por isso que ele botou um gol de pênalti como golaço. Mas tá valendo, né? O Carlos Vinícius merece essa moral aí, porque é artilheiro pra caramba. O abraço especial de hoje da Marques Pan vai para o posto Tiaraju, de Santo Ângelo. O dono é o Fernando e ele é gremistão. Um grande abraço para o Fernando, do posto Tiaraju, de Santo Ângelo. Esse é o recado da Marques Pan, Gamba. Muito bem, Bruno Soares. É isso, gente. Nosso primeiro Donos de 2026 está entregue. Reforço aqui, né, o desejo de um grande ano para a dupla Grenal, que a gente volte a ser protagonista no cenário nacional. Eu tenho essa esperança, eu tenho essa fé. Tomara que Luiz Castro e Paulo Pesolano consigam desempenhar muito bem os seus trabalhos. Feliz ano novo, juízo para todo mundo. Ah, se for pegar a estrada, moderação, né? Se for beber, não dirija, se dirigir, não beba. Tudo com muita calma para chegar no seu destino. Tá bom, gente? Tchau!